Você deita, o seu corpo desaba, mas a mente dispara. Se isso acontece com você, a sua noite foi sequestrada por um paradoxo neurológico. Quanto mais você tenta forçar o sono, mais o seu cérebro entende que ele precisa ficar acordado. Eu tenho 15 anos de experiência como psiquiatra, o padrão é rigorosamente o mesmo. A pessoa fica hiperalerta. Quanto mais ela tenta, pior o sono fica. Nos próximos minutos eu vou te dar um passo a passo definitivo para você desarmar esse circuito. Existe um nervo no seu corpo chamado nervo vago. Você já ouviu falar? Quando ele é estimulado, ele envia um sinal químico que faz o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro que fica vigiando os problemas, parar de patrulhar. Essa é uma chave física. Então faz comigo agora. Onde você estiver, inspira fundo, contando até 5. Você segura por 1,5 minutos e você esvazia contando até 6 e segura por mais 1,5 minutos. Faz umas 2, 3 vezes. Você sentiu um alívio no peito? Esse é o primeiro gesto. Agora imagina o que essa mesma lógica pode fazer pelo seu sono a noite inteira. O erro mais grave, o componente central da insônia está no passo 3 que eu vou te contar, mas para ele funcionar, você precisa abrir a primeira porta. Então vamos para o passo número 1, descarregar o amanhã da sua cabeça. Seu dia não te deu descanso, trabalho, telas, conversas, reuniões, e agora no silêncio da noite vem as pendências, os problemas. Existe um jeito de esvaziar isso antes de você fechar os olhos. 5 minutos antes de deitar, você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever exatamente o que está ocupando mais espaço na sua mente. Mas aqui tem um detalhe clínico que faz toda a diferença. Você não vai escrever termos vagos ou resolver problemas do trabalho. Não, seja cirúrgico. Escreva: amanhã às 10 horas vou mandar um e-mail para o cliente X. Hora marcada, ação definida, precisão milimétrica. O problema foi guardado com segurança. Isso faz com que ele pare de vigiar. E não é conselho motivacional. A ciência testou isso no ensaio clínico controlado, que mostrou que as pessoas que escreviam tarefas futuras específicas adormeceram significativamente mais rápido do que aquelas que apenas listaram o que tinham terminado no dia. O papel guardou a tarefa e o peito aliviou. Essa é a primeira porta que a gente vai fechando, mas existe uma segunda porta que o seu cérebro insiste em deixar aberta a noite toda, puro desespero. E ela não se fecha com este papel. Passo número 2, não decidir a hora de dormir, e sim a hora de acordar. Vamos imaginar que você dormiu mal, passou o dia exausto. Aí chega a noite e você pensa: vou deitar 2 horas mais cedo para recuperar o meu sono. E eu sei por que você faz isso. Eu também já fiz. O corpo dói de cansaço e a lógica parece perfeita. Só que biologicamente isso é um desastre. Vamos entender a engenharia do seu corpo e do seu sono. Você tem controle sobre a hora que você deita na cama, mas você não tem controle nenhum sobre a hora que o sono vai chegar. Quem manda nisso são 2 sistemas internos. O primeiro é o ritmo circadiano, chamado relógio biológico. E o segundo é a pressão de sono, o apetite de sono. Uma substância química, adenosina, que vai se acumulando no seu cérebro a cada minuto que você passa acordado. A pressão de sono funciona exatamente como a fome. Não adianta, por exemplo, você se sentar à mesa sem ter fome nenhuma, certo? Não funciona. Então, por que você vai para a cama se o seu corpo ainda não acumulou a pressão de sono suficiente? Você só vai gerar frustração. Eu atendi uma paciente que ia para a cama às 9 horas da noite achando que ia ganhar tempo. Só que ela passava 3 horas fritando no colchão, contando os minutos no relógio. E sabe o que ajudou no caso dela? Ela trocou o comando. Em vez de deitar pensando: eu preciso dormir às 10 horas, ela mudou a âncora fixa para a hora do despertar. Eu vou levantar exatamente às 6 horas da manhã, não importa o que aconteça. Quando você fixa a hora de acordar, a pressão do sono se calibra sozinha. Peso sai dos ombros. Mas presta atenção, você pode fazer tudo certo até aqui e ainda chegar à noite e não conseguir dormir. Isso acontece por 2 palavras que a gente vai ver agora no passo de número 3. Passo 3. Esperar a sonolência e não o cansaço. E aqui está o componente central da insônia que eu prometi lá no início do vídeo. O erro clássico do controle de estímulos. Como assim? São 9h30 da noite. Você se deita porque você está exausto. Só que aí você pega o celular, solta o celular, vira de lado, olha o relógio, 20 minutos passaram, olha de novo, passou 1 hora, vem a ansiedade,
você não vai dormir, você precisa acordar e você fica ali assistindo a noite passar. O que está acontecendo nesse exato milissegundo? Uma associação patológica. A sua cama, ela está deixando de significar um lugar de descanso e passando a significar um lugar onde eu fracasso tentando dormir. E para quebrar esse ciclo, é preciso você entender a diferença crucial dessas duas palavras. Cansaço é energia física esgotada. Sonolência é outra coisa. A pálpebra caindo contra a sua vontade, aquele bocejo involuntário, seu cérebro desligando no meio de uma frase e você pescando. A ciência acabou de comprovar o impacto dessa diferença de forma esmagadora. Uma meta-análise revisou 240 ensaios clínicos envolvendo 31 mil pessoas. O resultado mostrou que técnicas isoladas de relaxamento forçado na cama não foram um componente essencial para você curar a insônia. E sabe o que funcionou? Controle de estímulos. O que é isso? É separar o cansaço da sonolência. Então a regra de ouro é: nunca use a sua cama como sala de espera. Espera a sonolência aparecer fora dela. Quando você começar a fechar os olhos, quando você começar a pescar, você entra no quarto. Mas ainda tem dificuldade para adormecer, você durma e acorde. E é por isso que é fundamental agora o passo de número 4. Se você fecha os olhos e a sua mente começa a cobrar o resultado de ter que dormir, passo 4 é extremamente importante para você, que é parar de usar o relaxamento como prova. Quando você deita e pensa, agora eu preciso respirar certo para apagar, você transformou a respiração num teste. Se você não dorme em 10 minutos, você assume que você fracassou. O objetivo de observar o corpo não é zerar a mente, é retirar a urgência do resultado. Se o pensamento, se eu não dormir, aparecer, você reconhece que isso é sua mente criando um pensamento que causa estresse e devolve a atenção, peso do seu corpo no colchão. Soltar esse pensamento é o gesto. O descanso é uma consequência. E se nada disso funcionar, aí você vai aplicar a técnica mais difícil de todas, menos instintiva, mas muito poderosa, que é a técnica do passo número 5. Passo 5, sair da cama quando ela virar vigília. Se você perceber que você está desperto, lutando contra o relógio por mais 20 minutos, preocupando, puxa, se eu não dormir até tal hora, amanhã meu dia vai ser horrível, levante-se, saia da cama e vá para outro cômodo. Mantenha as luzes baixas, faça uma atividade analógica, chata e calma. E você volta para a cama quando a sono estiver vindo. Isso respeita uma biologia fundamental. Isso faz com que a cama vire um gatilho para o sono e não um gatilho para a vigília. Se você está vivendo este padrão durante semanas, ou mesmo meses, ou anos, isso tudo que eu falei, isso vai te ajudar. Porém, é possível que você precise de fazer esses passos e mais alguns outros de forma estruturada. Isso tem nome, chama terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é o padrão ouro de tratamento que ganha de todos os remédios conhecidos pela medicina até este momento, que faz você abandonar a cobrança do relaxamento, sair dessa briga entre o sono e a vigília e conseguir dormir bem, independentemente do que aconteça. E o melhor, que você consiga voltar a dormir bem, mesmo que tenha ocorrido algum estresse no seu dia a dia. É a técnica que permite blindar o seu sono à noite. A TCCI, ela conta com uma técnica que é fundamental, que eu não falei nesse vídeo, que é a restrição de sono, ou restrição de tempo na cama. Mais importantíssimo é a estratégia padrão ouro. Ela dura 4, 8 semanas e tem um efeito duradouro. Ela ajuda você a diminuir as medicações para dormir, os benzodiazepinas, os tarja pretas. É a única estratégia capaz de fazer isso. Mas não faça restrição de sono sozinho. É importante você saber que tem uma dica matinal nas suas primeiras horas do dia que é capaz de potencializar tudo isso que eu falei hoje. E isso está nesse próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Clica que eu te vejo lá.